bom dia a cada um de vocês. Sejam bem-vindos à nossa revisão de ensino religioso, hein? Então estamos aqui, nesta manhã, com mais uma oportunidade que Deus nos deu, para a gente estar aqui reunido, para a gente estar aqui conversando, para a gente estar aqui aprendendo, certo? Então eu vou cantar assim para você, ó. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo à revisão. Então, olha só. Seja bem-vindo à nossa revisão. Bem-vindo à nossa revisão. Então, seja bem-vindo à nossa revisão. Pega aí a tua avaliação, certo? Porque quando você faz a revisão, você pega logo a sua avaliação. Então, tu pega a tua avaliação, vai pegando lá. Olha, vou começar agora porque a tia Luciana vai começar a revisão. E a revisão, ela vai dar dicas assim sensacionais, muito bacana. Ah, eu não vou pegar não, essa revisão não, porque eu sei de tudo. Precisa não. Depois vai tirar a nota aí, não é legal, vai achar ruim, Mas eu convido a você sim a participar juntamente comigo dessa revisão, tá certo? Então que seja assim uma manhã agradável, uma manhã de coisas boas para vocês, tá certo, meus amores? Vamos começar assim fazendo a nossa oração, pedindo ao Papai do Céu que nos proteja, pedindo à Mamãe do Céu que nos interceda, Interceda junto a Jesus para que tudo dê certo na nossa vida, para que se não der certo hoje, mas dê certo amanhã. Se não for amanhã, depois e depois, na vontade de Deus. Bom? Então você reza junto comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Certo? Então a gente sempre começa com um texto, um pequeno texto médio, um texto grande, mas a gente sempre começa com um texto, certo? E nessa nossa aula de religião, claro, evidentemente que vai ter alguns títulos, alguns tópicos que a gente estudou, que até eu coloquei no roteiro de vocês. Conversando a gente se entende, cuidando do planeta e da vida, Mas existe sim algumas questões em que você precisa ler, a questão que está lá na prova, e entender e colocar a sua resposta, colocar a sua opinião, tá certo? Como é o caso aí do nosso primeiro texto, onde fala assim, esse texto ele fala de convívio, de convívio social, certo? Onde ele fala o seguinte: desde os primórdios da humanidade, quando tudo no mundo parecia misterioso e ameaçador, o ser humano sentiu necessidade de conviver e de se relacionar com seus semelhantes, procurar alimentos, enfrentar os perigos, construir habitações, eram atos coletivos. E nessa convivência fez com que surgissem costumes, regras de comportamento, rituais, enfim, maneiras de viver que estivessem de acordo com as necessidades de cada grupo e com as características físicas e geográficas do lugar habitado, certo? Então a gente tem aí esse pequeno texto como se fosse um texto de reflexão, onde fala de convívio, de regras, Você acha, na sua opinião, você acha que as regras, elas são importantes para um bom convívio social? Para a gente ter uma boa convivência social, as regras são importantes? Você vai justificar, Se você acha que sim, você coloca sim, justifica, porque que são importantes, Porque a gente tem que ter regras para ficar mais organizado, Mas se você acha que não, você coloca não e também justifica. Não, eu não acho que regras são importantes, por isso, por isso, por isso, por isso. Certo? Se
você colocar sim, justifica. Se você colocar não, você também justifica. Tá bom? De acordo com esse texto aí, né, que vocês ouviram e que vocês vão ler em casa de novo, o ser humano ele sentiu necessidade de conviver, de se relacionar com os seus semelhantes quando? Né? Desde quando? Desde os primórdios da humanidade. Né? Ele sentia necessidade, ele procurava o quê? Ele procurava tentar, né? Ele procurava alimentos, ele enfrentava os perigos, eles construíam habitações, tudo eram atos coletivos, né? Social, convivência social. Hoje, quando a gente diz assim, aquele menino é todo antissocial, aquela menina é antissocial, né? Ela não gosta muito de estar na convivência, né? De muita gente, de todo mundo, né? O que é diferente de hoje em dia, né? Que a gente diz, você tem que ter uma boa convivência social, né? Você tem que viver em sociedade, né? Então, desde os primórdios, né, da humanidade, que o ser humano ele sentiu essa necessidade de ter essa boa convivência social. Aí eu pergunto para você, né, em que momento do seu dia a dia você convive com regras? Que eu tenho certeza que na sua casa você tem regras, né? Você tem aqui aí algumas regrinhas que você tem que cumprir na sua casa, né? Por exemplo, arrumar o quarto ao levantar, né? São regras. Ajudar a mamãe quando for possível, não é verdade? Exatamente, querendo ou não, você tem aí na sua casa algumas regras que você tem que obedecer, assim como você tem regras na escola, não é? Na escola você não tem que seguir algumas regras? Tem. Para quê? Por que a gente tem que seguir essas regras? Para a gente poder ter uma boa convivência. Porque se a gente não seguir regras, vai ser uma verdadeira bagunça. Ninguém vai saber quem é quem, o que é que deve fazer, não é? Não é assim? É. Tem até algumas regras que você tem que cumprir, mas não gosta, mas tem que cumprir. Né? A questão das regras aí das leis de trânsito, você tem que cumprir. Por mais que você não goste, mas você tem que cumprir, são regras. Né? Já pensou se não tivesse, né, essas regras, essas leis de trânsito que dissessem que não pode ultrapassar tanta velocidade, que só deve atravessar pela faixa de pedestre, que quando o sinal estiver vermelho você tem que parar? Já imaginou se não tivesse essas regras? Né? Então as regras elas acabam se tornando muito importantes na vida da gente, tanto no geral como no individual. Né? Porque tem regras que são para todos, mas tem regras que são feitas na sua casa cotidianamente. Tanto é que já vira rotina. Né? Quando você acaba fazendo essas regras, todo dia você faz essa mesma regra cotidianamente, rotineiramente. Né? Porque você tem que fazer. Aí se eu não fizer, não vai dar certo. Alguém vai brigar comigo, alguém vai me cobrar. Tá certo? Entendido? Então, para ficar melhor o convívio social, certo? Alguns estudiosos, eles afirmam, né, que até que a gente estudou no nosso livro de religião, eles afirmam que 93% da nossa comunicação é não verbal, certo? É não verbal. Isso significa que a gente usa gestos, posturas e expressões faciais para nos comunicarmos, né? Às vezes a gente não precisa nem falar, com as nossas ações, com os nossos gestos, nós já estamos nos comunicando, né? Nós estamos tendo esse diálogo diferente com a outra pessoa. E existe também algumas tradições religiosas que elas, com os gestos, né, a gente descobre de que tradição religiosa é aquela pessoa, sem a pessoa nos falar. Exemplo, olha só. Ó, vamos ver aqui. Vou colocar isso aqui, ó, católico. Você está passando no meio da rua, certo? Você está observando uma pessoa no meio da rua. E você vem atrás dessa pessoa. E essa pessoa passa em frente à igreja e ela faz o sinal da cruz. Você já imagina que essa pessoa é o quê? Católico, né?
Então é o quê? É um gesto que representa a tradição religiosa, né? Ó, o sinal da cruz, né? Ó, representa essa tradição. Sem a pessoa lhe falar, certo? Apenas com um gesto, você já sabe que a pessoa é da tradição católica, né? Já o budista, né? Eles fazem ações de reverências, certo? Eles fazem ações de reverências. Certo? Faz ações de reverências. E o muçulmano, ele se prostra, né? Ele se prostra durante a oração, né? Em direção a Meca. É que você viu aí, a gente estudou aí na nossa, no nosso livro, certo? O nosso livro de religião, a nossa página aí 80 a 82, quando a gente fala de tradições religiosas, né, de ações, a gente vê que essas tradições, elas utilizam, né, os gestos, elas utilizam, né, as expressões faciais para poder demonstrar a que pertence, a que tradição religiosa pertence, certo? Entendido? E nós falamos também, pessoal, no nosso módulo, nós falamos muito de compaixão, né? A gente falou muito da questão de compaixão. E o que é compaixão? Ai, professora, eu já ouvi tanto falar em compaixão, mas eu não sei o que é compaixão, né? Compaixão é a compreensão do sofrimento de alguém e o desejo de minimizar esse sofrimento. É você ver aquela pessoa, né, com tal sofrimento e você, se você pudesse, você tentava, né, você tem um desejo de minimizar o sofrimento daquela pessoa, né? Você ter compaixão, certo? Você já sentiu compaixão por alguém? Você já sentiu compaixão? Eu tenho certeza que talvez você tenha sentido até algum ato de compaixão por alguém e nem percebeu, né? Aquele que você fica dizendo, ai, professora, eu tô com tanta pena que se eu pudesse eu fazia isso, isso e isso, né? Ou seja, a compaixão, você tenta minimizar o sofrimento. Você não fica só com pena, não, mas você tenta minimizar o sofrimento daquela pessoa fazendo alguma coisa, né? Isso é a compaixão, tá certo? Você também, pessoal, vocês vão ver aqui, a gente falou muito da questão do perdão, né? Perdoar, que não é fácil, né? Perdoar, que a gente falou da questão de perdoar. Pedir perdão pode ser o primeiro passo para a gente poder iniciar o diálogo com pessoas ou grupos diferentes. Que o nosso tema do nosso livro, ele falava conversando a gente se entende, né? Sempre dizer que conversando a gente se entende. E pedir perdão pode ser o primeiro passo para a gente poder iniciar um diálogo, né, com pessoas ou grupos diferentes. Até a gente viu que o Papa João Paulo II dedicou o ano de 2000 à celebração da misericórdia de Deus e ao perdão dos pecados, né? Quando foi no dia 12 de março daquele ano, ele ficou conhecido como o Dia do Perdão. Foi nessa data foi celebrado, fizeram uma celebração em que o Papa pediu perdão a Deus pelos pecados cometidos pela Igreja Católica. 7 cardeais fizeram ações especiais pedindo perdão por erros cometidos, né? Então, se eu fosse colocar aqui, né, perguntar aqui para vocês qual dessas atividades, se é verdadeiro ou se é falso, né? Pedir perdão pode ser o primeiro passo para iniciar o diálogo. É verdade ou é mentira? Verdadeiro ou é falso? Verdade, né? Você pedir perdão é o primeiro passo para iniciar um diálogo, né? Para você poder conversar, para você poder se entender. O dia 12 de março de 2000 ficou conhecido como o Dia do Perdão, né? De acordo com o que a gente estudou, foi nesse dia 12 de março, foi no dia 12 de março. No dia 25 de março de 2000, teve a celebração em que o Papa pediu perdão pelos pecados cometidos pela Igreja Católica, foi nesse dia? Não, certo? Não foi no dia 25 de março, foi no dia o quê? 12 de março do ano de 2000.
certo? No dia 12 de março do ano 2000, certo? Tudo bem? Existem diversas tradições religiosas que possuem uma profunda relação de respeito e cuidado com a natureza, certo? Vários. E aí entra até a questão dos líderes religiosos. Existem muitos líderes religiosos, né, que eles têm uma relação muito forte com a natureza. Entre esses líderes de diversas tradições religiosas, a gente tem aí o Dalai Lama, né, que a gente estudou sobre o Dalai Lama. Por que o Dalai Lama é uma importante liderança religiosa? Né? Vou colocar aqui. Dalai Lama é uma importante liderança religiosa porque ele luta pela preservação ambiental e pela ecologia. Certo? Por isso que ele é um importante líder religioso, o Dalai Lama, certo? Ele, nos anos de 1990, ele já escrevia textos em que apontava o perigo da degradação ambiental. E ele afirmou que a Terra estava sendo ameaçada pelas atividades humanas realizadas sem compromisso com a natureza e com a vida. Certo? Entendido? Vocês vão ter lá na prova um texto, pessoal, que vai falar sobre caráter. Né? E o que é isso? Né? Caráter. Caráter é uma marca que distingue uma pessoa de outra, pelo seu modo de ser, de sentir e de agir. Uma pessoa de caráter possui força de vontade, convicções e princípios firmes e se orienta por eles, tanto nas situações comuns como nas difíceis. É muito importante que uma pessoa tenha princípios e haja de acordo com eles, porque aquele que muda de ideias e de opiniões, conforme as circunstâncias na sociedade e com os amigos, demonstra ter um caráter fraco. Parece um barco sem rumo, ou uma marinha vai com as outras. Um bom caráter não surge por acaso. É fruto de uma conquista diária, de um trabalho contínuo e de uma vontade firme. É obra pessoal de cada um de nós. Para a formação de um bom caráter, concorre uma boa educação familiar, religiosa e escolar. Também tem grande influência as diversões ao lazer, a vida ao ar livre, aos jogos, às leituras formativas e ao convívio com a sociedade. A pessoa sem caráter, sem princípios, torna-se vulgar. Já de caráter, escolhe o ideal e luta por ele, para se realizar na vida. Certo? Então, esse texto aí, ele está falando, pessoal, sobre o caráter, né? De acordo com o texto, que é o caráter, né? É uma marca que distingue uma pessoa de outra pelo seu modo de ser, de sentir e agir, né? Então, você vai ver aí que um bom caráter, ele surge com a conquista diária, de um trabalho contínuo e de uma vontade firme, tá certo? E o que é necessário para uma boa formação de um bom caráter? O que é preciso para a pessoa ter uma boa formação, um bom caráter? É preciso ter o quê? Uma boa educação familiar, religiosa e escolar, né? Tem grande influência as diversões, o lazer, a vida ao ar livre, os jogos, as leituras formativas e ao convívio com a sociedade, certo? Entendido? Lá na nossa página 91 aí do livro de vocês, está falando sobre a Carta da Terra.
que ela é um documento muito importante que se desenvolveu com o movimento da ONU, por objetivos comuns e valores que pudessem ser compartilhados por todos os povos do mundo. Ela fez aqui, os personagens aqui, eles adaptaram alguns dos princípios dessa carta para as crianças, né? Alguns desses princípios para as crianças. Como foi que ficou esses princípios? Eu vou anotar aqui 3 princípios que ficaram adaptados para as crianças. O que é que tem? Olha só. Conheça e proteja pessoas e animais. Outro. Toda criança deve ter comida, casa, família, escola, amigos e etc. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Então aí foram alguns dos princípios que foram adaptados para as crianças, mas claro que tem mais, né? Seja cuidadoso com o que a natureza nos oferece e mantenha limpo o lugar onde você vive. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive e sobre a vida do planeta, tá certo? Entendido? E lá nessa obra aqui do Claude Monet, né? Onde você vai observar aqui, você vai dizer quais são, né, os elementos da natureza que você está vendo, que você consegue identificar. Como é que você se sente, né, um jardim desse daí como esse que tinha na casa dele, né, o que você vai sentir, certo? E em casa você vai fazer a sua página, certo? 94 e 95, onde fala, né, aí que para as muitas tradições religiosas, a devastação da natureza é um sinal de destruição da vida. Essa ideia está presente também nas tradições religiosas de vários povos indígenas. No Brasil, a luta desses povos pela preservação de sua cultura e de seus saberes se mistura com a luta pela defesa da floresta e do meio ambiente. Então tem um texto aí que você vai ler aí, certo? É sobre a importância da natureza para a comunidade indígena que vive lá no Parque Indígena do Xingu. Tá bom? Aí você resolve a primeira questão. Lá na página 95 você faz a primeira, a segunda e a terceira. Essa página aqui da 94 você não faz, certo? Essa segunda questão da página 94, certo? Você não realiza, tá bom? Então essa foi a nossa revisão de ensino religioso. Espero que tenha ajudado vocês e espero que vocês tirem notas assim maravilhosas, tá bom? E seja assim tudo de bom as avaliações de vocês, certo? Meu beijo, meu abraço e fiquem com Deus.